Olá, meu nome é Rebeca e esse é um canal sobre casos criminais e fatos criminais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te incentivo a deixar um like, a deixar um comentário e a se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. Então é isso, bora pro vídeo de hoje. Lacey Denise Rocha nasceu em 4 de maio de 1975 em Modesto, na Califórnia. Sua mãe era Sharon Rosa e seu pai Dennis Robert Rocha. Ela era mais nova com o irmão mais velho chamado Brent Rocha. Seus pais se conheceram no ensino médio e eram donos de uma fazenda de laticínios no oeste de Escalon, na Califórnia. Lacey então trabalhou na fazenda desde jovem e amava a jardinagem junto de sua mãe. Quando ela completou 2 anos, seus pais decidiram se divorciar e posteriormente sua mãe começou um novo relacionamento com Ron Wensky, que foi quem ajudou a criar os filhos. Pulando para a fase de adolescência, a Lacey completou o ensino médio e frequentou a faculdade com especialização em horticultura ornamental. Lacey era descrita como uma pessoa extremamente extrovertida, brincalhona, amável e que por onde passasse, todos notavam sua presença. Em 1994, Lacey conheceu Scott, que trabalhava em um restaurante em que ela frequentemente visitava para ver um amigo que também trabalhava lá. Lacey, então, enviou seu número de telefone através de um bilhete para Scott e disse à sua mãe que havia conhecido o homem com quem se casaria. Posteriormente, Scott ligou para ela e eles começaram a namorar. Falando agora um pouco da história de Scott, ele nasceu em 24 de outubro de 1972 em San Diego, na Califórnia. Filho de Lee Arthur Peterson e Jacqueline Ellen Lathan, Scott tinha 6 meio-irmãos, sendo de relacionamentos anteriores. Mas era o único filho do casal. Scott sempre teve o sonho de se tornar um jogador de golfe profissional. Inclusive, ele foi um dos maiores jogadores de golfe júniores de San Diego. Em 1990, ele entrou na Faculdade Estadual do Arizona com uma bolsa parcial de golfe. Mas com o passar do tempo, não se sabe o motivo, mas ele foi desanimando e posteriormente acabou sendo expulso por levar outros jogadores para beber em uma viagem de recrutamento. Então ele foi transferido para a Universidade da Califórnia e lá ele acabou se formando em negócios agrícolas. Scott era descrito como uma pessoa muito tranquila, que tinha muitos amigos, que seguia as regras e ia bem nos estudos. Voltando agora para o casal, eles namoraram por 2 anos e eventualmente foram morar juntos. E em 1997, depois que a Lacey se formou, eles decidiram se casar. Segundo sua mãe e irmã mais nova, ela amava ser dona de casa, ela gostava de cozinhar, ela gostava de entreter as pessoas à sua volta, e ela sempre falava para a mãe que queria ter filhos, mas o Scott não. Então passaram os dias e depois de mais ou menos 6 meses, em 2002, Lacey liga para sua mãe e conta que está grávida e que ela e Scott estavam super felizes com a notícia. Sua mãe estranha um pouco porque sabia que Scott não queria ter filhos, mas ela pensa que ele podia ter mudado de ideia e, claro, ela fica super feliz com a notícia. O bebê era um menino e estava previsto para o dia 10 de fevereiro de 2003 e seu nome seria Connor. Os dias vão passando e o casal vai se preparando para a chegada do bebê. Então agora chegamos no dia 24 de dezembro de 2002. Era mais um dia normal, o Scott ia sair para pescar e a Lacey estava assistindo um programa de culinária. Ela fala para ele que vai fazer uns cookies, vai limpar a casa e mais tarde ela ia passar no mercado e depois ela ia passear com o cachorro. Então quando dá 9h30 o casal se despede e por volta das 2h15 ele manda mensagem para a esposa falando que está indo embora. Ao chegar em casa, ele nota que não tem ninguém na casa, mas o cachorro do casal, a Mackenzie, estava na casa. Então ele estranha e começa a procurar pela Lacey. Ele bate na porta dos vizinhos, mas ninguém tinha visto ela. Então ele liga para sua sogra para perguntar se a Lacey estava com ela, mas ela também não estava lá. Então a mãe e o padrasto da Lacey relatam seu desaparecimento para a polícia um pouco antes das 18 horas do mesmo dia. Então, como estava tudo muito estranho, rapidamente o detetive Alan Brocchini e Joey Buller começaram a investigar. Em uma revista rápida na casa, eles notaram que todas as coisas da Lacey estavam lá, como chave, documento, bolsa. Então eles não acreditavam que ela simplesmente teria fugido. Rapidamente eles começaram a organizar uma busca na área. No dia seguinte, o desaparecimento da Lacey se tornou interesse nacional. Já haviam mais de 900 familiares, amigos e vizinhos que ajudaram nas buscas e espalharam panfletos de pessoas desaparecidas. A família da Lacey participava muito das coletivas de imprensa para recorrer por ajuda. O Scott não participava, mas a família da Lacey dava total apoio a ele
por se tratar de um momento difícil e eles compreendiam que ele não queria muita exposição. Como era um caso muito grande, a polícia decidiu abrir um canal para receber apenas dicas e informações sobre o paradeiro da Lacey. Os detetives do caso relataram que eles receberam mais de 11 mil ligações, e uma delas foi essencial para o caso. Uma mulher chamada Amber Frey disse que era namorada de Scott e que ele havia falado para ela que ele não tinha sido verdadeiro com ela, mas que ele era casado e que havia acabado de perder a esposa. Ela também relatou que ele falou isso para ela antes mesmo do caso ser noticiado e antes mesmo do paradeiro da Lacey. Então a polícia começa a investigar e descobre que ele tinha vários relacionamentos extraconjugais. E uma outra informação que a polícia recebe é que o Scott disse para um dos vizinhos que no dia do desaparecimento ele disse que tinha ido jogar golfe, mas para a família ele contou que havia ido pescar. Então, com todas essas informações, os delegados definiram Scott Peterson como o principal suspeito. No dia 13 de abril de 2003, duas pessoas que passeavam com seus cachorros encontraram um feto masculino na Baía de São Francisco. E no dia seguinte, um corredor encontrou um torso humano a 1 milha de onde o feto havia sido encontrado. Então, em 18 de abril de 2003, testes de DNA confirmaram que os corpos eram de Lacey e seu filho não nascido Connor. A autópsia foi realizada e foi constatado que Lacey tinha 2 costelas quebradas e alguns ossos do pescoço quebrado. Também nunca foi encontrada a cabeça, os braços e as pernas dela. Segundo os patologistas, os órgãos ausentes e a desarticulação eram condições consistentes com o corpo pesado nos pulsos e tornozelos e submerso na água por vários meses. Já na autópsia do Connor, foi relatado que o corpo já apresentava leve decomposição, mútila no lado direito e um pedaço de corda em nylon enrolado em seu corpo. A fonte das mútila e como a corda se enrolou em seu corpo não puderam ser determinadas. No mesmo dia da autópsia no corpo da Lacey, do bebê, Scott foi preso enquanto ele tentava fugir para o México. Ele foi autuado e levado para o condado de Stanislaus. Em 21 de abril, Peterson foi indiciado pelo Tribunal Superior do Condado de Stanislaus, acusado de acusações de homicídio com premeditação e circunstâncias especiais, das quais ele se declarou inocente. Devido à grande repercussão do caso, ele foi transferido para o condado de San Mateo, para evitar a parcialidade dos jurados. Scott foi representado pelo advogado Mark Gerolds e o seu julgamento começou em 1 de junho de 2004. O promotor do caso era Rick Distasso, e eles basearam em provas circunstanciais apontando para o comportamento de Scott durante e depois do desaparecimento da Lacey. Através de várias testemunhas, a acusação sugeriu que Scott tinha vários motivos para matar Lacey, que ele estava cansado do casamento e que se sentia pressionado pela gravidez e que queria continuar seu caso com Amber. Já a defesa de Scott sugeriu que alguém havia sequestrado a Lacey e essa pessoa teria a mantido viva e depois jogou os 2 corpos na baía. Os advogados basearam seu caso na falta de evidências diretas e minimizaram a importância das evidências circunstanciais. Os jurados deliberaram em torno de 6 meses. Então, em 12 de novembro de 2004, o júri condenou Scott culpado por 2 acusações de homicídio, sendo homicídio de 1º grau por matar Lacey e homicídio de 2º grau por matar o Connor. Em 3 de dezembro, o juiz DeLuce acatou o pedido do júri e sentenciou Scott à pena de morte, e ordenou que ele pagasse $10 mil para o custo do funeral da Lacey. Ele também descreveu o assassinato como cruel, indiferente, sem coração e insensível. Em novembro de 2015, Scott entrou com uma petição de habeas corpus que foi negada. Já em 24 de agosto de 2020, através de uma apelação, foi anulada sua sentença de morte. Mas em 8 de dezembro de 2021, a juíza Anne Christine, do Tribunal Superior da Califórnia, decidiu que Scott seria sentenciado novamente à prisão perpétua, sem liberdade condicional, e mais 15 anos pelo assassinato de 2º grau do Connor. Posteriormente, ele foi transferido para a prisão estadual de Mule Creek, em One, na Califórnia, onde ele cumpre pena até hoje. Um extra para vocês é que a mãe da Lacey conseguiu que foi aprovada uma lei que qualquer pessoa que causasse morte ou ferimento a um feto durante o período gestacional seria acusado por um delito separado. A mãe da Lacey também escreveu uma biografia que conta as memórias e as lembranças da Lacey antes e após a sua morte. Então é isso, meus amores, do vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se
Se vocês querem ver mais algum vídeo aqui no canal, mais algum caso, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e provavelmente vou trazer aqui pra vocês. Então é isso, um beijão pra vocês, até a próxima.